Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Retornando então agora para a nossa aula de História. Segundo ano fundamental, professora Girlene, Goiânia, 23 de novembro de 2020, Escola Meta Júnior. Tia Girlene quer te perguntar, você já fez a sua matrícula? As matrículas estão abertas, estão disponíveis também pelo link, tá? Como esse ano todo, né, atípico, todo novo, nós estamos aí disponibilizando também através de link. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só procurar a Angel, secretária da nossa escola, ok? Outra coisa, lembrando, não se esqueça da nossa campanha solidária. Não se esqueça de enviar sua tela para a tia Gerlene, tá? Para eu poder compor a nossa nota aí de arte. Será exibida também através de videoaula na sexta-feira e eu quero colocar o seu rostinho lá, bem bonitinho, tá bom? Então envie para a tia Gerlene a sua tela. Maquete apenas na segunda-feira, dia 30, será pelo Zoom, tá? Aula online pelo Zoom. Vamos lá, então? Hoje na história, nós vamos falar sobre cultura indígena. Tia Juline, mas já passou o dia do índio. Sim, passou a data, né, do dia do índio, mas nós temos muito que aprender com a cultura indígena, primeiros habitantes do Brasil. E temos aí algumas coisas que a tia Juline vai mostrar para vocês sobre essa cultura que faz parte do nosso dia a dia também, ok? Vamos lá então. Na nossa teoria diz o seguinte: a cultura indígena abarca a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em todo o mundo. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, artesanatos, dentre outras. Olha aí, como eu disse para vocês, né? Nós temos muita contribuição dos índios na nossa vida no dia a dia, dessa cultura indígena. E aí, como na culinária, na arte, tá? Nós vamos ver algumas por aqui. No artesanato, ok? Olha só, a cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum, ou seja, a opinião das pessoas, né? Tem gente que abomina, que fala que não gosta, que que não traz cultura alguma e traz sim muita cultura para nós. Quem estuda isso? Os historiadores, né? Aquela pessoa formada em história que pesquisa, pesquisadores, historiadores, eles estimam que no início do século, olha a numeração romana. Agora que você já aprendeu lá em matemática a numeração romana, você sabe me dizer que número que é esse século? Vamos lembrar? X vale 10, V vale 5. Então, 10 mais 5. I vale 1, tá? Então, X vale 10, V vale 5, I vale 1. 10 mais 5, 15, com mais 1, 16. Isso mesmo. Então, século XVI. Havia 4 agrupamentos linguísticos principais: Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Tá vendo? Por isso que eles estão presentes aqui. Então, desde o início do século XVI, eles eram agrupados em 4, né? Eram 4 agrupamentos linguísticos. A língua tupi-guarani, G, Caribe e Aruaque. E essas famílias compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes também, como a de pintar o corpo, olha só, o cocá na cabecinha delas, olha só, de todos os índios, o artesanato, olha o pescoço, né? Então, por aí vai. A comunidade Tupi-Guarani, olha só essa foto. Como eu disse para vocês, olha a pintura do corpo, olha aqui os adereços, o cocar na cabeça, tá? Aqui eles estão vestidos, né? Mais modernos, mais vestidos, mas antigamente andavam nus, somente com a folha, ou então totalmente nus, né? Mas essa pintura no corpo sempre existiu. Vamos seguir. Tupi-Guarani na arte. Olha que bonito. Olha isso aqui, que lindo, né? Tupi-Guarani na arte. A arte indígena é bastante variada, mas tem no uso de elementos da terra a principal característica, a pintura corporal.
como eu disse para vocês, vamos voltar lá um pouquinho? Olha, dá uma olhada na pintura, né? Eles estão em fila indiana, então a imagem não dá para você ver perfeitamente, mas se você conhece, já sabe, né? Por exemplo, a pintura corporal, por exemplo, era feita a partir de tintas naturais encontradas em árvores e frutos diversos, ou seja, provinha da própria natureza. Aqui provinha do genipapo, você conhece esse fruto? Era mais comum, assim como aqui se produzia com a semente de urucum, que também durante um tempo serviu aí até como bronzeador, depois foi proibido pelo Ministério da Saúde. Mas assim, o urucum é a fruta mesmo, né? Você fazer ele passar no corpo, né? Andou causando algumas queimaduras, mas existe ainda o bronzeador de urucum hoje pela indústria farmacêutica, né? Pela química, mas é utilizada a fruta original. Os desenhos eram feitos para comemorações ou rituais, ou seja, se tinha chuva, era um tipo de pintura. Nasceu uma criança, outro tipo de pintura. O dia do batizado da criança, a apresentação da criança, outro tipo de pintura. Então, cada ritual, casamento, outro tipo de pintura. Eles comemoravam até a safra, né? A nova safra, eles comemoravam a pesca. Então, para cada um, ele utilizava um tipo de pintura no corpo. Bom, outro tipo de arte muito difundido era a partir de penas e plumas de animais. Voltando à foto novamente, vamos ver aqui, ó, no braço e no cocar da cabeça. Das menininhas aqui também dá para você ver, ó, penas, e no caso deles aqui, plumas, ó, dá para ver, penas e plumas, ok? Então, outro tipo de arte muito difundida era a partir de penas e plumas de animais. Eram produzidos flechas, cocares e outros adornos, tá? Aquilo lá se chama adorno. Aquele que está no braço, na perna, na cintura, se chama adornos. Todos tingidos com tintas e usados, em geral, pelos homens. Vamos na dança, porque aqui nós estamos falando de Tupi-Guarani na arte, essa comunidade na arte. Então, nós falamos bastante variada da pintura corporal, tá? Das penas, plumas de animais pelo corpo, da dança, sem contar a arte, olha que artesanal, né? Olha que o artesanato dele, que coisa mais linda, né? Feito de palha seca e outros. A dança também era muito focada entre os homens, especialmente na cultura tupi-guarani. É o caso do cururu, uma dança sagrada em que só os homens participam e a coreografia é feita a partir de duas filas indianas, sendo uma de frente à outra. Voltando na foto, olha aqui a fila indiana, como se fosse a fila de vocês na hora do recreio, né? Olha aqui, só que uma de frente com a outra. Uma vai, outra vem, ok? Bom, uma de frente à outra, em que os dançarinos dão 2 passos para a direita e outros 2 para a esquerda, o que acaba formando pequenos círculos. Olha só que legal, já vi até o tio Ouro ensinar para vocês esse tipo de dança, né? Em algumas apresentações lá, nós tivemos esse tipo de dança com os alunos, se não me engano, quinto ano, quarto e quinto ano, apresentaram uma dança, assim, bem parecida com a Tupi-Guarani. Então, faz parte da nossa arte, tá? O artesanato, nós temos aí vários artesãos pelo mundo, né? As pessoas que trabalham com a arte feita nas mãos, através das próprias mãos, e aí veio da cultura indígena também, ok? E na culinária? Nós temos aqui algumas espigas de milho, mas não é só isso. Vamos ver, tem mais. Tupi-Guarani na culinária. A culinária dos índios Tupi-Guarani era baseada naquilo que eles conseguiam caçar e coletar na terra. Em geral, se comia peixe, carne, milho cozido, chamado avache, batata doce, chamado jeti, mandioca, chamado mandioca, ambas assadas, além do amendoim, chamado manduvi. Olha só que diferente, né? Olha, peixe, carne, milho cozido, são coisas que estão presentes na nossa vida, na nossa cozinha, na nossa culinária.
A batata doce, né, também a mandioca, que a gente chama também de macaxeira em algumas regiões, aipim, ambas assadas além do amendoim, olha que delícia, né? Amendoim manduvi para eles na linguagem deles. Há indícios de que eles já estavam desenvolvendo agricultura com alguns alimentos antes mesmo dos europeus chegarem às Américas. Faziam parte da alimentação diária dos índios frutas silvestres como cajá, maracujá, jabuticaba, araçá, além de ovos de pássaros, gafanhotos, formigas, abelhas, larvas e etc. Olha só, pessoal, olha isso. Tia Jurlene, como assim? Fazia parte da alimentação diária deles comer larvas, ovos de pássaros, gafanhotos? Sim, fazia, já fazia naquela época, já fazia parte da alimentação diária deles, dos índios. Olha só, o cajá, fruta silvestre, a maracujá, jabuticaba, o araçá, né, que é conhecida em algumas regiões, não é muito comum para nós, mas em algumas regiões bem conhecidos. Mas sim, eles se alimentavam de tudo isso que está falando aí. Beleza. E agora? Vamos falar então um pouquinho da religião. Lembrando que aqui na culinária tem outras coisas também, os derivados, né? O que, que eu posso fazer com o milho verde? A pamonha, o curau, né? O caldo do milho, várias, diversas comidas eu posso fazer com milho verde. A pipoca, né? O milho sequinho, estourar a pipoca. O que, que eu posso fazer do amendoim? O doce, a paçoca, pasta, várias outras coisas. Da batata doce, o doce da batata doce, ela mesmo cozida, ela na salada, tem vários tipos aí de comidas, da mandioca a mesma coisa, eles gostavam assadas porque era a maneira mais fácil, né, para eles, acendia ali uma fogueirinha e já colocava na brasa para poder assar. Peixe a mesma coisa, o milho cozido, né, então faz parte, mas tem muita coisa que a gente faz derivado desses alimentos que vieram, né, da cultura indígena. Ok. Agora, eles tinham também a religiosidade, Tupi-Guarani na religião. Em geral, até a chegada dos portugueses em território brasileiro, os índios eram politeístas e baseavam suas crenças na natureza, especialmente na divindade de animais, plantas, além do próprio homem interagindo com todos os elementos à sua volta. Então, o que que é isso? A crença deles, o agradecimento deles estava em toda a natureza. Agradeciam pelas plantas, agradeciam pelos animais, agradeciam por tudo. Inclusive, a dança era em prol do agradecimento ao seu Deus, ok? Então, eles homenageiam o homem interagindo com todos os elementos à sua volta: a água, o ar, a terra, o solo, tá? A invasão do Brasil pelo reino português impôs a crença católica monoteísta, especialmente a partir das missões jesuíticas, que converteram milhares de índios para se tornarem servos dóceis dos portugueses em terras tupiniquins. Aqui eu vou passar para você um glossário falando aqui, ó. Primeiro ele vem com a palavra monoteísta. Depois ele vem com a palavra jesuíticas, tá? E tem mais um aqui, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Politeísta, primeiro lá, politeísta. O que que é isso? Relativo ao politeísmo, é a crença, tá? É o crer na religião. A crença religiosa que admite mais de um ou vários deuses. O Egito é conhecido por possuir uma tradição politeísta, que professa o politeísmo admitindo mais de um deus, faraó politeísta, mas no caso dos índios era a natureza, tá? Então, no caso deles, aqui fala, ó, animais, plantas, além do próprio homem interagindo com todos os elementos à sua volta. Então, o deles era Deus da natureza. Aí depois vem o monoteísmo, significado do dicionário, crença em um só Deus. As três grandes religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, embora este último negue a referida. Isso que o que está no dicionário online, tá? .com.br. Mas olha o que ele diz aqui, que a invasão do Brasil pelo reino português impôs a crença católica monoteísta, especialmente a partir das missões jesuíticas. Quer dizer, eles tinham missões de ajudar,
em serem índios dóceis. E aí, o que que vem? Jesuíta, membro da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, relativo à Companhia de Jesus, jesuítico, ou seja, tudo era em prol de ajudar uns aos outros. Beleza. Então, ó, deixa a tia Juliane falar para vocês. A nossa aula de história hoje, ela é teoria, tá? Para você conhecer e acompanhar um pouco mais sobre essa importante comunidade aí que nós estudamos agora, que é Tupi-Guarani, falando aí de um pouquinho de cada cultura, de cada religião deles. Esse conteúdo ele será assim aprofundado, com certeza, terceiro, quarto e quinto ano, e aí você tem história do Brasil, desculpa, história do mundo e história do Brasil, você vai aprofundar muito nesse conteúdo. Então, aqui é a base, tá? É a base para você já ir sabendo como aconteceu, de onde vem, como eram. Talvez você possa ver uma arte tão bonita e não saber de onde, não sabia, né? Porque agora você já sabe, olha, através dos índios conseguimos ter esta esse artesanato tão lindo, feito às mãos, coisa bonita, né? Coisa linda. E como eram a vida deles, e ainda é, porque nós ainda temos aí, né, a comunidade, tá bom? Atividade tem, tia Gerline? Não, não tem atividade. Lembrando que nós estamos na semana das avaliações, as atividades são apenas na videoaula, e hoje a nossa videoaula de história foi sobre teoria do Tupi-Guarani, uma importante comunidade indígena, ok? Então, um grande beijo para vocês, tá? Até o nosso próximo encontro, que é amanhã. Não se esqueça, faça a sua avaliação, envie o formulário para a tia Girlene, não se preocupe, se eu não receber, eu vou avisar que eu não recebi, tá? Porque eu tenho até o final da semana, até sexta-feira vocês estarão com o link aberto para poder fazer, então, mas não se esqueça, quero receber de cada um de vocês, faça com muito carinho, tudo feito com amor e carinho, no final dá tudo certo, tá bom? Grande beijo para vocês, a tia Girlene fica por aqui, mas lembrando que dúvidas, precisando de mim, pode ligar, pode me chamar, tá bom? Grande beijo para vocês.